Olá pessoal, Carlos Rota falando. Vamos para o terceiro e último vídeo da semana sobre glicólise. Nesse vídeo eu vou falar sobre fermentação, que é um dos processos mais importantes bioquímicos para a manutenção das sociedades humanas, né? Isso seja para produzir cerveja, seja para produzir vinhos, seja para produzir pão, né? Principalmente nessa época da pandemia. Bom, no último vídeo a gente terminou de converter a glicose em piruvato. A gente tem 2 piruvatos sendo produzidos. E agora a gente tem vários caminhos para esse piruvato. No sentido energético, ou seja, no sentido de geração de energia, esse piruvato ele pode, por exemplo, ser transportado para a mitocôndria, onde vai ser completamente oxidado. Então a gente diminuiu a glicose para 3 carbonos, mas esses carbonos ainda podem ser mais oxidados até CO2 e água, e isso pode acontecer na mitocôndria, em condições aeróbicas ou em organismos aeróbicos que conseguem fazer essa degradação. Então, nesse caso, toda a energia contida na glicose foi utilizada porque ela foi completamente oxidada em CO2 e água. Mas existem muitos organismos que são anaeróbicos e existem no nosso próprio corpo várias situações onde onde as células não têm disponibilidade de oxigênio suficiente para prover esse tipo de oxidação, como por exemplo em situações de alta atividade muscular, onde o nosso corpo é incapaz de transportar oxigênio suficiente para compensar essa atividade, o consumo pelos músculos, e os músculos passam a produzir energia de forma anaeróbica. Tá? Só que isso tem um problema, porque como vocês viram, a gente tem a produção de NADH, e esse NADH ele não é retornado a NAD+. Então, existem 2 vias mais conhecidas para quando isso acontece, né, que são vias de regeneração do NAD+. Ou seja, o NADH é consumido para formar NAD+. E a gente chama essas 2 vias de fermentação lática e fermentação etanólica. Bom, na fermentação lática, e esse é um processo que acontece principalmente nas nossas células, em condições anaeróbicas, por exemplo, os músculos em esforço intenso, ou nas hemácias, né? Lembrando que os nossos glóbulos vermelhos não possuem mitocôndrias. Então, esses 2 órgãos, principalmente, eles fazem a fermentação lática. E o que acontece? A gente tem a glicólise produzindo 2 ATPs e 2 NADHs, e piruvato. E no caso da fermentação lática, a lactato desidrogenase ela vai converter o piruvato em lactato numa reação que utiliza o NADH e regenera em NAD+. Tá? Então, é uma reação simples, é apenas mais uma enzima, só que isso possibilita que o NADH seja regenerado em NAD+. E esse lactato, no caso tanto das hemácias e no caso dos músculos, ele é exportado para a corrente sanguínea, para ser utilizado, por exemplo, pelo fígado, como vocês vão ver futuramente. Ok? A gente tem também a fermentação alcoólica, e isso geralmente acontece em leveduras e outros micro-organismos. Tá? Isso, por exemplo, que faz a produção de cerveja, a produção de vinhos e qualquer outra bebida alcoólica que a gente tem. E também, por exemplo, no pão. Né? Se vocês já comeram a massa de pão crua, ela tem um gosto levemente alcoólico, que é porque você tem aquelas leveduras lá utilizando açúcar, convertendo esse açúcar em álcool, só que esse álcool vai evaporar quando você assar o pão, e produzindo CO2, que vai fazer o pão aumentar. Né? Esse é o princípio do fermento.
Nesse caso, a glicose, a gente tem a glicólise normal, com a produção de ATP e NADH, tem a produção de piruvato, e agora a gente tem duas reações. A primeira é a piruvato descarboxilase, que transforma o piruvato num aldeído e produz CO2. Tá? E depois a gente tem a álcool desidrogenase, que vai produzir etanol a partir do acetaldeído. E assim ele consegue regenerar o NADH em NAD+. Como você regenera o NADH em NAD+, a glicólise pode continuar indefinidamente. Tá? Só uma curiosidade, uma reação muito parecida acontece no nosso corpo para se desintoxicar do etanol, né? Que é etanol, uma álcool desidrogenase que forma acetaldeído e acetaldeído que transforma pode ser transformado em piruvato. Tá bom? Bom, e no caso do piruvato sendo levado à mitocôndria para ser completamente degradado? Nesse caso, a gente tem um transportador que leva o piruvato até a mitocôndria e existe a ação de um complexo enzimático chamado piruvato desidrogenase. E esse complexo, ele quebra um carbono, ele libera CO2 do piruvato, ele produz NADH e ele anexa os dois carbonos seguintes no acetil-CoA, sendo que o acetil-CoA, ou melhor, a coenzima A, é uma molécula gigante. Então a gente tem uma molécula gigante que serve como cofator com dois carboninhos presos nela. Tá bom? Então, até agora, para produzir acetil-CoA, a gente produziu 2 ATPs e 4 NADH. Tá? Porque a gente tem 2 piruvatos sendo trazidos para dentro da mitocôndria. O que é interessante é que o complexo piruvato desidrogenase contém diversas coenzimas. Como eu falei, é uma reação extremamente complexa. As reações são mais ou menos assim. Ó. A gente primeiro tem o piruvato perdendo o CO2 e sendo anexado a essa coenzima chamada TPP. Então a gente tem dois carbonos associados ao TPP. Aí o ácido lipoico ele captura esses dois carbonos, tá? Do TTP, regenerando o TTP e formando esse acetil de hidrolipoamina. E esse ácido lipoico que retira o acetil do TPP no complexo E2, ele consegue transportar esses dois carbonos para a coenzima A, tá? que é uma ligação de tiol aqui, ó, tem um enxofre ligando na coenzima A. Como eu falei, a coenzima A é um grupamento grande e é digamos, o receptor final do grupo acetil. A gente tem o acetil formado, mas a nossa lipamina ainda não está regenerada. Isso acontece com um FAD, por um complexo que tem um FAD, lembra que é uma outra enzima envolvida em reações de oxirredução. Então a lipoamina ela é retornada ao seu estado inicial e o FAD é regenerado a partir de um cofator bastante conhecido de vocês, que é o NAD+, que vira NADH. Tá bom? Então, é um processo bastante complicado, onde o acetato, o grupo acetil, ele é transportado por várias moléculas até chegar até se formar o acetil-CoA, e depois todo o complexo precisa ser regenerado pelo NAD+. Certo? Esse complexo é tão grande que a gente consegue ver utilizando microscopia eletrônica, né? Então é muito curioso, isso aqui realmente exige um tamanho grande
para que isso seja possibilitado, tá bom? Apesar de não ser o único complexo enzimático que a gente consegue observar com microscopia eletrônica. Bom, o ciclo de Krebs, que vocês vão ver na aula que vem, ele vai terminar a degradação da glicose, produzindo um monte de ATP, produzindo um monte de moléculas reduzidas, né? Porque para você oxidar alguma coisa você precisa reduzir outra coisa. Só que a gente vai ver os detalhes na semana que vem, tá bom? Resumindo, o piruvato que foi produzido pela glicólise, ele pode ser completamente oxidado na mitocôndria em condições aeróbicas. Mas em organismos anaeróbicos ou em condições anaeróbicas, o piruvato pode ser convertido ou por lactato ou em etanol. E isso vai possibilitar, e é muito importante vocês se lembrarem disso, isso vai possibilitar a regeneração do NAD+. O NADH vai se transformar em NAD+, que pode ser utilizado em uma outra reação de glicólise. Tá bom? Então até mais. Tchau.